Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast CH9 Ponto de Vista. Meu nome é Carlos Piazza, CEO da CH9 Consultores. Esse podcast tem como propósito discutir, debater, falar sobre assuntos do mundo corporativo e do mundo cotidiano. E hoje nós pretendemos falar sobre um tema que está deixando o bolso das famílias empresárias em polvorosa. Os consultores contábeis com muito trabalho e os advogados tributaristas com muito serviço. Como o ITBI e o ITCMD está influenciando diretamente no patrimônio e no planejamento das famílias empresárias em 2025. Para falarmos sobre esse tema, nós convidamos uma pessoa para lá de especial, que é o doutor Rogério Pereira. Ele é advogado, sócio do escritório Pereira Advogados. Rogério, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. É uma honra falar com você hoje. Fique à vontade. Eu que agradeço, Piazza. Quem poderia imaginar, hein, Rogério? A gente está falando de um podcast da CH9, depois de tantos anos que eu conheço você. Pois é. Muito legal. Eu achei realmente excepcional o convite, um momento aí para, além de compartilhar os nossos interesses, passar algum tempo junto contigo aqui, Opa, batendo papo. muito obrigado, muito obrigado. Porque eu te conheço e te conheci como advogado. Inclusive, eu fui seu cliente em algum momento, né? Pois é. Exatamente. E te indiquei alguns clientes também. Mas o que eu gosto sempre de, nesse momento aqui no podcast, é conversar um pouco sobre a vida do nosso convidado, né? Então, assim, fique à vontade de falar sobre o Rogério antes de ser advogado, que é uma coisa bacana para a gente interagir também. Como é que era antes, Rogério? Olha, na família nós não temos advogados. Perfeito. Então, para ser franco, a minha queda no início era para fazer engenharia eletrônica. Caraca, nem eu não sabia disso. É o que eu gostava, sempre gostei de física, matemática, Sim. então eu gostaria de ter feito engenharia eletrônica. Mas eu acho até que foi bom não ter feito, porque hoje a gente vê que o software ganhou mais importância do que o hardware. Tá ok. Verdade. E hoje não se dá manutenção mais para equipamentos eletrônicos, simplesmente se troca. É algo descartável. É o descartável. Então, Legal. graças a Deus pelo destino, aí acabei não fazendo. O que foi decisivo para tomar esse outro rumo, eu estava terminando o curso de técnico em eletrônica. Olha, você chegou a fazer, então. Cheguei a fazer técnico, não consegui fazer engenharia. E aí eu me casei, precisei casar. Que legal. E já casado, comecei a fazer direito. Olha. E teve um momento aí de virada de falar, por que direito, então, sem ser outro curso? Na verdade, tinha acabado de me casar e conversando com meu sogro, ele falou, eu sempre quis fazer direito, nunca consegui. Chamou atenção. E ele falou, por que você não faz? Eu falei, vou pensar, vou ver, né? Que legal. Aquele turbilhão de coisas. Nossa. E aí acabei aceitando. Fiz o vestibular, fiz o curso e na época eram 4 anos de curso na UNAERP. Sim. Comecei em 83, em 86 eu já tinha terminado e já tinha passado na primeira fase da OAB. Eita, então você tá vendo? Eu acho assim, eu sempre tenho uma comigo. Eu também queria ser engenheiro na UFO e elétrico. Cara, eu tomei pau 2 anos seguidos na redação da UFO. Por incrível que pareça. Aí eu fui fazer UNAERP, só que eu fui fazer análise de sistemas, né? E aí,
os meus 2 filhos, tanto a Isabela quanto o Lucas, se formaram na UFO. Então, o destino nos reserva algumas coisas muito interessantes. Eu acho que fica muito legal essa coisa. E eu sei também que o seu irmão é advogado. Sim. E como é que foi? Quem é mais novo, quem é mais velho? Aí quem... Eu sou o mais velho. Ele começou a fazer no ano seguinte. Ah, tá. E a gente até brinca. Alguns conhecidos brincavam conosco dizendo, olha, você passou os livros para o seu irmão e ele passou os livros para a sua irmã. Quer dizer, todos os 3 lá em casa fizeram direito. Direito, que interessante. Vocês são tudo de Sertãozinho? Pitangueiras. Pitangueiras, perdão, é verdade, vocês são de Pitangueiras. Deus criado, nascido e criado em Pitangueiras. E depois que vieram para Ribeirão e assim por diante, ou não? Foi. Só para não voltar depois, Ok. eu costumo brincar que eu casei com a Norma antes de fazer direito. Porque o nome da minha esposa é Norma. Que legal, essa eu não sabia de novo. Legal, gostei. Mas a gente morou na usina São Vicente até os 14, 15 anos. Usina São Vicente, sim. E depois de lá nós fomos para Pitangueiras. E foi a juventude foi lá, depois eu me casei lá, fiz faculdade morando lá em Pitangueiras. Entendi. Eu e o Fábio trabalhamos em destilaria de álcool, depois usina de açúcar, como departamento de pessoal, auxiliando, depois na contabilidade. Perfeito. Então foi uma jornada bem interessante. Né? E principalmente porque nós começamos com 14 anos. Cara. Então, quando eu me formei e comecei a advogar, eu já tinha 9 anos já dentro de empresa. Muito isso. Então, muita coisa a gente já conhecia. No meu caso, eu trabalhei um período na área de pessoal, depois tivemos uma sociedade no escritório de contabilidade. Entendi. Quando a gente começou a advogar, aliás, o exame de ordem eu prestei na área trabalhista. Então, eu passei no primeiro, tinha exame oral naquela época. Sim. Fiz a segunda fase escrita, a terceira o oral. E 6 meses depois que eu tinha terminado a faculdade, já estava com a carteira na mão. Interessante isso daí. Então, por isso que você me disse que ficava em Pitangueiras, né? Sim. Trabalhamos em banco. Eu trabalhei no Bradesco, depois no Banespa. O Fábio trabalhou no Banespa e depois em indústrias de cana-de-açúcar lá também, como administrador. E até que a gente se juntou no escritório de advocacia. Que então cada um tinha uma tarefa, um trabalho, não juntos, separados. O início, a partir do momento que eu consegui a inscrição na ordem, eu comecei, nós não temos família tradicional de advogado. E aí eu comecei a advogar. Um dos primeiros serviços que eu peguei foi o inventário. Caraca, olha que isso. Um amigo nosso, pai do Dr. Fábio Luiz, que está lá com a gente até hoje, indicou de um parente que tinha falecido. Então, foi daí que veio. Não, fiz o inventário, ou seja, à noite, trabalhava durante o dia, à noite fazia a advocacia em casa. Isso foi de 87 até final de 88, quando aí então aluguei uma sala específica para advogar em Sertãozinho. Aí você começou mesmo. Isso. E 6 meses depois o Fábio também veio, e é por isso que a gente considera o início do escritório em julho de 89. 89. Foi quando a gente começou junto. Entendi. E toda essa jornada que vocês, com certeza, no escritório, essa coisa toda, foram agregando. Hoje, o escritório conta com quantos advogados?
aproximadamente nós somos em 40 advogados. Advogados, entendi, porque tem toda uma divisão do direito, né? Cada um cuida de uma determinada parte, não é isso? Quando nos questionam que advocacia que vocês fazem? Isso, exato. Aí a gente diz, nós atendemos empresas em todas as áreas que a empresa precisar. E nós consideramos que o agricultor também é uma empresa. Apesar de ser uma pessoa física, a gente trata como empresa. Como empresa. Vale a pena. Mas rapidamente nós temos lá a área trabalhista, contencioso civil, tributário, ambiental. Temos a área de contratos agrários, contratos de compra e venda, de equipamentos, a área imobiliária. Sim. A área societária. Perfeito. Temos também a área de propriedade intelectual. Ou seja... Tem abrangência. É isso que você está querendo dizer. Eu, no nosso relacionamento, porque antes de existir o escritório, primeiros advogados, antes de existir a CH9, existe o Piazza e o Rogério, né? Então, eu conheci você em clientes em comum até, né, no caso. E eu sempre percebi uma característica sua como pessoa e provavelmente essa característica leva para dentro do negócio que a gente monta, né? A característica do sócio fundador leva para dentro da empresa que ele fundou. E eu sempre percebo essa legalidade, essa profissionalismo, esse cuidado com cada um dos itens de um cliente. Porque um cliente pode demandar vários assuntos, você concorda comigo? Então, eu falo assim, se eu indico alguém, e eu já te indiquei alguns clientes, significa que eu tenho o ônus da indicação, mas eu também tenho, vamos dizer assim, toda a credibilidade de quem eu indico. Ué, senão não faz sentido, você concorda? Então, com essa colocação que eu faço, Rogério, a gente também tem que ter um certo a proximidade, empatia nos relacionamentos de parceria. Você concorda comigo? Claro. Certamente a gente sempre acaba se comprometendo por indicar ou por ser indicado. Não é? E a gente não pode decepcionar. Isso, exatamente. Quem é o fiel da balança nesse assunto? O cliente. Então, o que a gente sempre diz, nós queremos um cliente para a vida toda. É diferente de eu pegar um cliente e querer ganhar o que eu tenho que ganhar naquele serviço, correndo o risco de não tê-lo mais como cliente. Eu percebo isso claramente, né, no dia a dia profissional, porque tem cliente com a gente lá desde 2001, um cliente de São Carlos, inclusive, e tem clientes, o mais novo, vamos falar assim, já tem 2 anos. E imagino que 89 você falou do oficial, né? Então, nós somos de 87, a CH9. Mas a gente percebe que com o amadurecimento da forma de prestar serviço como empresa, vamos dizer assim, perante a clientela, a gente cria um certo nome, uma certa imagem. Eu gostaria que você me falasse um pouco dessa imagem, né, do escritório, dentro desse relacionamento que você tem de zelo com seus clientes, que senão fica aquela história só de tomar lá da cá, né? Você tem essa preocupação hoje? Olha, isso é um dos pontos mais relevantes para nós. E eu acredito que essa cultura nós acabamos passando para todos que chegaram. Hoje, além de mim e do Fábio, nós temos mais 5 sócios. Perfeito. E além dos demais advogados que são sócios, mas numa categoria diferente. A gente a gente paga para trabalhar,
mas não deixa de entregar o serviço que a gente combinou. Perfeito. Essa é a tônica que a gente difunde, porque a opinião do cliente é muito importante. Exatamente. É o que fica, né? E muitas vezes, situações que demoram, que são difíceis, mesmo assim a gente acompanha, pode demorar 3 anos, 5 anos, nós vamos estar ali. Ah, mas eu já te paguei. Não tem importância. Não é isso. Eu tenho que entregar o que eu combinei com você. Exatamente. E você sabe que uma coisa bem interessante também do ponto de vista profissional, e de relacionamento. Eu sempre falo uma coisa que é assim, não importa se eu sou o Piaça consultor ou o Piaça amigo do cotidiano. A gente tem uma coisa, pelo menos eu entendo assim, que é pessoas de luz atraem pessoas de luz. Eu sou muito fiel a esse pensamento, porque quem não é da luz não chega perto. Né? Você me entende o que eu estou falando? Você consegue imaginar isso? É uma questão de afinidade, né? Exato. Às vezes, em pouco tempo de convivência, você consegue entender, falar, olha, não... Vamos falar no popular, né? Nosso santo não está batendo. E cada um segue a sua vida, não é? Sem problema. Porque eu já te conheço há alguns anos, assim, toda vez, né? Ou como parceiro, ou como cliente, eu percebo que tem um mesmo tipo de DNA, né? De nós nos relacionarmos. Isso eu fico muito grato, né? Eu fico muito confortável quando eu falo com você. A gente pode passar 3, 5, sei lá, 8 meses, né? Que a gente não se fala. Mas quando fala, tem aquela aproximação. Isso eu da minha parte, eu garanto para você que é muito bom. Eu me sinto muito contente. A recíproca é verdadeira. Legal. Muito a gente sente a mesma. E você sabe que eu também percebo no mercado, Rogério, isso é uma coisa também importante, porque quer queira ou não, se a gente vai falar do assunto A ou do assunto B, primeiro a gente percebe se a gente vai prestar serviço para um cliente que é uma família empresária, porque aqui no nosso interior paulista a grande maioria das empresas são familiares, tá certo? Você percebe que tem primeiro que vencer aquele aspecto de confiança pessoal. Também tem isso lá no escritório? Sabe o que eu estou tendo? Parece que eles vão investigando, né? Na verdade, ainda uma boa parte dos nossos clientes vem por indicação. Perfeito. De outros clientes do mesmo ramo, sim, ou que fizeram serviços semelhantes, e aí eles procuram. Realmente tem uma fase ali de verificação, vamos chamar assim, né? Perfeito. Passar por um período de confirmação. Olha, realmente é aquilo que me foi indicado. Mas a satisfação é que muitos desses clientes fazem um serviço e trazem outro e mais outro, e aí fidelizam uma relação de confiança com uma rapidez assim muito grande. Então, muito bom, muito bom. Eu acho que eu também tive essa percepção. Agora, para a gente ir para um outro bloco, hoje, qual seria o seu hobby? Qual seria o hobby do Rogério? Olha, o meu hobby vai, conforme eu vou ganhando experiência de vida, vai mudando, mas eu não sei, qual que seria o seu hobby hoje? Olha, eu diria que até pela necessidade, né? Sim. Hoje virou um hábito, já completo 2 anos agora no começo de dezembro, frequentando academia. Com personal, por quê? É uma necessidade. E no final, a gente reluta muito em ir. Até hoje, quando é dia de treinar, eu já amanheço meio preocupado, né? Vou sofrer hoje lá no treino. Mas não tem sensação melhor quando a gente termina o treino. Vai embora. Por quê? Cumpri minha missão. Sim. E com o tempo a gente passa a gostar. Mas Então, é verdade isso aí.
Pelo hobby? Pela personal lá, ela gostaria que a gente fosse todo dia. Eu falo, não, todo dia não dá. Não dá. O meu problema é tempo. Eu acho que Todo mundo, né? ficar muitas horas ali Não dá certo. não é o ideal. É verdade, porque eu sempre falo, né? Eu também tenho esse hábito há 4 anos de fazer academia. E eu vou à academia às 5 horas da manhã, mas enfim. Mas hoje em dia eu tenho uma preocupação pessoal, que é alinhar a tríade. O físico, alinhar o mental e alinhar o espiritual. Essa tríade sempre me acompanhou nos últimos anos. A gente percebe hoje, pelo menos, hoje em dia, né? O alinhamento espiritual e o alinhamento físico, a gente até está mantendo, mas a questão do intelecto, e a gente percebe que tem que tomar cuidado, porque ele é distraído rapidamente por algum acontecimento. Eu falo, opa, então está na hora de chamar. Mas hoje, esse aspecto realmente é muito delicado por conta das distrações. Hoje são muitas distrações. Rapidinho você... E a gente acaba... Mas voltando na questão do hobby, realmente assisto alguns filmes, algumas séries. Isso é bom. Não sou assim daqueles que passo o final de semana no sofá maratonando, mas É bom tem um período do dia que eu falo, não, agora é a hora de ver um filme, de ver uma série. Se relaxar. não conseguir ver mais do que um capítulo, amanhã ou depois eu vejo outro. O streaming é bom disso, né? Exatamente, é bom. Isso é Mas é como você disse, já com o tempo a gente vai mudando, né? Quando eu nunca gostei de muito esportes, eu fui um péssimo jogador de futebol. Então, o pessoal, quando ia montar o time, eu era o último a ser escolhido, né? Boa. Mas eu tinha, desde criança, um sonho que era aprender a pilotar avião. Então, quando Isso é que eu sei. eu mudei para Ribeirão em 99, 2000, eu já estava fazendo o curso teórico. E em 2001 eu terminei, fiz as aulas práticas e fiz o voo solo, peguei o brevet. Então, isso é uma coisa que eu tenho alguns amigos que são pilotos também, que voam com uma frequência. E agora, depois de ter ido para a academia, já estou me animando a renovar o exame médico, fazer uns voos com... Uma coisa influencia a outra. Muito bom, muito bom. Agora, nesse bloco, a gente vai falar de um assunto que, pelo menos eu, que estou andando, fazendo governança, empresa familiar, essa coisa toda, em especial 2025, está sendo bastante preocupante para questões patrimoniais das famílias empresárias, né? Principalmente dos impostos que influenciam diretamente essa transferência de patrimônio. Você também está vendo essa correria, essa vontade de uma hora para outra mudar as coisas? Como é que é a sua percepção sobre essa questão? Eu acredito que isso vem aumentando ano a ano. Então, eu diria que já há uns 5 anos, ou até mais, começaram a aparecer famílias procurando para fazer esse trabalho de planejar, de fazer a sucessão, ou antecipar a sucessão de uma maneira mais econômica, mais controlada. Então, isso, nesse tempo, aumentou. Esse ano, então, é impressionante. A gente vê muita, como eu vou falar, muito apelo nas redes sociais para o pessoal fazer influência. Isso. E muitas vezes a forma de chamar a atenção é um pouquinho exagerada, até, vamos dizer assim, nem sempre muito correta. Perfeito, perfeito. Mas, realmente, despertar o interesse para isso é importante. Eu percebo também que é uma coisa interessante, porque o ITBI, o ITCMD, são impostos que estão diretamente ligados ao patrimônio,
Mas eu percebo também, Rogério, e gostaria de ver como é que você percebe isso, que é o envio de dinheiro para fora do país. Então, assim, tem situações que bancos de investimento eles estão montando sólidas operações. Então, assim, porque a gente pensa no patrimônio, no primeiro momento, o patrimônio físico, né? Móveis e imóveis. Mas existe o patrimônio financeiro, né? Transformar um automóvel, um apartamento em dinheiro, né? É um patrimônio que você tem que transforma esse patrimônio, realiza, né? O que a gente chama em dinheiro corrente. Então, tem essa condição. Mas eu estou vendo que a preocupação não é transformar o patrimônio físico em dinheiro, e sim proteger o patrimônio físico. É isso mesmo, essa leitura? Ou como é que você vê essa leitura? O que a gente pode dizer é que tem diversas estratégias, né? Isso. E esse planejamento sucessório, patrimonial, através de sociedades, serve para determinados tipos de bens. Outros bens, talvez o caminho seja esse, remeter para o exterior, o pessoal investe no exterior ou através de offshores, trusts e até recentemente, atualmente, a doação de patrimônio no exterior é isenta. Entendi. A sucessão de patrimônio no exterior É isenta. é isenta. Mas o mais difícil é o patrimônio imobiliário que o pessoal tem, e ele tem uma atividade, ele não vai deixar de exercer essa atividade, e ele busca uma solução para fazer essa transição de uma forma econômica, segura. Então, para cada tipo de situação, tem também, para patrimônio financeiro, soluções aqui internas, mais tupiniquins, mas tem também. Existe, né? O que tem mais preocupado o pessoal é as mudanças que estão se avizinhando aí de ITCMD. Exato. Eu até diria que lá atrás, 5 anos, 6 anos, era uma maravilha. Você fazia o planejamento, era muito assim, econômico, não tinha muitos questionamentos. E de lá para cá, só vem piorando a questão da economia. Lá atrás se economizava muito mais, e aqui agora cada vez se economiza menos. Menos. Porque eu aprendi com você e com outros advogados tributaristas que assim, né? Para você fazer uma holding patrimonial, você tinha benefícios, óbvio, né? Eu me lembro uma vez que você falava assim, você tem que transferir de fato quando você tem dinheiro, porque você tem que pagar o imposto devido, né? Então não adianta você querer transferir no momento que você está meio curto do dinheiro, mas trocando em miúdos, né, a gente fala isso. Então, o que eu percebo também, e é isso que você está falando, esse ano, uma preocupação exagerada. Por quê? Porque existe a possibilidade de mudar as alíquotas. Exato. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho esse assunto. A questão do ITCMD, primeiro já aconteceu uma alteração na Constituição, foi uma PEC que já foi aprovada, e ela estabeleceu que todos os estados deverão criar uma cobrança do ITCMD de forma progressiva. Atualmente, até 8%. Perfeito. Isso já está sacramentado. Isso já está em nível da Constituição. Perfeito. O governo federal está aprovando agora está tramitando uma lei complementar que vai disciplinar essa situação, tanto do ITCMD quanto do ITBI. Então, já numa mesma lei está trazendo inovações quanto a esses dois tributos. Ok.
E os estados também já estão se movimentando Então, para fazer essas alterações. então, nós estamos falando de duas instâncias. Você concorda? A federal e a estadual. Estadual. Óbvio que nós sabemos que a lei suprema é a federal. E o que sobra, então, para o Estado? O objetivo da lei complementar é normatizar para todos os estados. Olha, legal. Então, com essa normatização, vai evitar que um estado tente fazer uma guerra fiscal com o outro, mas abaixo disso, cada estado vai ter autonomia para disciplinar a própria lei. As faixas que Isso. tem uma progressividade, mas a lei federal não vai estabelecer valores. Quem vai estabelecer depois as leis estaduais, a base de cálculo e outras questões aí, alíquotas e assim por diante. Mas o que vale a pena dizer é que já tem alguns estados que, mesmo antes disso daí, já mudaram a legislação do estado para cobrar até 8%. No caso do estado de São Paulo, como é que está isso hoje? O estado de São Paulo é hoje considerado um paraíso fiscal do ITCMD, porque ele ainda tem a legislação antiga que está mantida. Que está mantida. Porque eu tenho clientes, você também deve ter, fora do estado. Tem um cliente lá em Minas, no Triângulo. A gente orientou eles a fazer um conselho de família e, óbvio, eu pedi para ele procurar, né, fazer. Eu gosto de influenciar, porque se ele não tem, eu indico um parceiro, no caso vocês, assim por diante. Mas quando ele tem, eu só oriento. Falo, então, o tipo de hold, né, aquela coisa toda. E ele, sabe o que ele falou para mim? O advogado, nós não fazemos aqui no estado de Minas. Eu falei, mas por quê? Porque o imposto estadual é mais caro do que o estado de São Paulo. Então, essa colocação que você está fazendo, que você rotulou aí de paraíso, é fato. E com isso, vamos dizer assim, o estado de São Paulo vai chegar a um limite, não vai? Como é que você pensa isso? Ou não? É difícil a gente prever, mas tudo está indicando, como já existem 2 projetos em andamento no estado de São Paulo, o executivo, quando ele quer acelerar, ele faz acelerar. Quando ele não quer, ele deixa tramitar normalmente. Estou entendendo o que você está falando. E como o ano que vem, imagino eu que como o ano que vem é um ano de eleições, pode acontecer que o executivo vai deixar para pressionar isso para acontecer no ano que vem. Olha. Mas corremos o risco de ser aprovado ainda esse ano? Corremos, mas nós não sabemos qual vai ser o comportamento. Sendo aprovada essa legislação, ela só pode ser aplicada no ano seguinte. Então, se aprovar até 31 de dezembro, em 2026 já vai ser aplicada. Perfeito. Só que tem que esperar o prazo de 90 dias da publicação da lei. Perfeito. É isso. E essa corrida desenfreada das famílias empresárias para fazer esse planejamento, é que, assim, tudo isso que está acontecendo, que eu vejo os contadores malucos fazendo as contabilidades lá depois que tomou a decisão do advogado, e o advogado tendo que correr atrás, trabalhando até que não sei que hora, que são, como você já me falou, isso tudo tem um sentido claro, porque de repente é só para ganhar, dependendo da situação, um valor em dinheiro. Outra coisa é você, de fato, proteger. Mas, de fato, o que está acontecendo? Por que está correndo tanto? Acredito que o maior interesse em se antecipar é por conta do aumento tanto das alíquotas, que deve acontecer, como também a forma de cálculo do imposto. Base de cálculo. A base de cálculo vai sofrer alterações. Entendi. Em Minas, por exemplo, se a pessoa não quiser discutir judicialmente, ela já está obrigada a, quando for fazer a doação das cotas aos filhos, das cotas da sociedade, Sim. O Estado de Minas não aceita o valor das cotas ou até
com base no patrimônio líquido da sociedade. No estado de Minas, eles querem que os ativos sejam avaliados a preço de mercado. Ai. Você está falando sério isso aí? Então, o que está registrado... Então, num cenário, tipo assim, tem lá um patrimônio de X milhões, o que está registrado no cartório. E ele está dizendo que quer o valor de mercado daquele patrimônio? O valor de mercado daquele patrimônio. Mas isso vai ter um aumento gigante. Isso causa assim, uma diferença enorme. Por isso, agora eu entendi. E hoje, lá no escritório de vocês, você podia me contar um caso prático do ponto de vista que estava de um jeito e agora com tudo isso está mudando? Como é que seria isso? Quando a gente se propõe a fazer esse trabalho, a gente recolhe todo o material do cliente, os procedimentos. a gente pede a documentação, a gente tabula isso tudo e mostra para o cliente o seguinte: se você fosse fazer no cartório, você ia ter esse custo. Se você usar essa estratégia das sociedades, o pessoal fala holding, mas eu estou mudando para a sociedade porque... É mais... eu entendo. Uma diferença, um parênteses. A holding é uma sociedade que não tem atividade. Perfeito. O próprio nome já diz, ela é simplesmente um cofre para guardar as coisas. Já uma sociedade comum, ela tem atividade agrícola, ela tem outras atividades. Então, às vezes, não compensa eu levar o bem para uma sociedade que não vai ter atividade. Eu já levo para uma agrícola. Direto. E o efeito é o mesmo. Ah, perfeito. Então, a gente faz esse apanhado. Olha, se você fizer através do planejamento com sociedades, você gasta Y. Se fizer direto no cartório, você gasta X. A diferença é tanto. Como você quer fazer? Eu prefiro fazer dessa forma. Entendi. E é óbvio, né? A gente segue a realidade do cliente. Que ele está dispondo. Por isso que é uma consulta. Você vai consultando ele. Cada serviço tem uma forma, uma característica. Tem cliente que já quer deixar cada filho com a sua fatia, outros querem deixar todos juntos. Então, isso tem várias nuances que tem que fazer individualmente. E o que a gente diz para o cliente? Olha, o seu trabalho, nós vamos envolver a área tributária, né, que é a área dos impostos, claro. Mas nós vamos envolver, como são sociedades, nós vamos envolver a área societária, nós vamos precisar também envolver a área imobiliária, porque eles vão ficar responsáveis depois por registrar todas essas mudanças nos cartórios. Nós vamos envolver também a área de contratos, porque muitas das vezes vai mudar. Você vai querer explorar da maneira que você já faz hoje. Então, como o imóvel vai estar numa sociedade, você vai querer continuar explorando na pessoa física, necessita de um contrato aí para transferir essa exploração. Concordo. E tudo isso mediante várias análises, né? Compensa você explorar mais na física ou compensa explorar na jurídica? Então, tem várias análises. E por isso que a gente sempre diz, quem está interessado precisa de uma assessoria de advogados especializados em cada uma dessas áreas e com experiência nesse tipo de trabalho. Para ter a melhor solução. Para ter a melhor solução, para não ter nenhum dissabor, porque é uma mudança grande. E se cada detalhe não for pensado... Lá na frente vai dar problema. Vai dar problema. E dentro desse contexto que você está explicando para a gente, né, dos procedimentos que a gente chama, né? Vamos supor, hipoteticamente, esse exemplo da família A, que ela optou por fazer por sociedade. E os sócios são uma sociedade de filhos. Você concorda? Porque, de repente, é uma família só, sociedade de filhos. E essa coisa de pagar o imposto, como é que fica isso? Porque é uma vez só? Então, a doação aqui no estado de São Paulo, quem é o responsável pelo recolhimento é o doador. Perfeito.
E existem outros estados que o donatário é o responsável. Mas, por exemplo, em Minas, onde o donatário é o responsável, sempre que o doador está num estado e o donatário está em outro, mesmo em Minas, quem passa a ser responsável é o doador novamente. Legal isso aí, hein? Isso Eu não sabia disso. são detalhes, nuances que... Por isso que a gente diz, esse é um tipo de trabalho especial, que exige experiência, exige especialização. Um caso interessante que aconteceu recentemente, uma pessoa chegou, um casal, olha, quero que analise uma escritura, vou doar um patrimônio para os meus filhos. Direto, já tinha ido no cartório, fez a escritura. E aí a gente... mas e quanto que vai custar o imposto de doação nesse caso? Aproximadamente R$500 mil. E por quanto isso está declarado no seu imposto de renda? Boa. Está declarado por 500 mil. E se você usar uma estruturação através de sociedades onde você vai pagar 20 mil de imposto? Caraca. Fica bom? Mas como assim? Ele deve ter perguntado. Então, um olhou para o outro e falou, olha, vamos refletir? E aí... Exato. Então, atualmente eles já mandaram os documentos, nós já estamos montando essa comparação para apresentar e muito provavelmente vai seguir por esse lado com a sociedade. E tem uma característica assim, importante quando faz a sucessão através da sociedade. É que os patriarcas, né, vamos chamar o casal, eles não perdem o controle e a administração do patrimônio enquanto eles viverem. Perfeito, isso é importante. Porque muitas vezes o pessoal fala, eu vou doar para o meu filho. É o usufruto, né? É o usufruto, mas em sendo uma sociedade, o que vai ser doado são cotas. E ele, ficando com o usufruto das cotas, principalmente dos direitos econômicos e políticos, ele que vota nas decisões da empresa, ele que elege o administrador, que pode ser os próprios. Às vezes tem casos que os filhos já entram junto para ir trabalhando, assinando em conjunto. Perfeito. Então tem muitas variações e o patriarca ele se sente ainda no domínio. Isso. Porque tem aqueles casos que o patriarca já passou para os filhos irem administrando. Tem aqueles outros que não, que eles ainda não aceitam passar. Entendi. E dentro só para uma questão didática agora. Então vamos lá. Um exemplo. Eu tenho e minha esposa, 2 herdeiros. E nós temos uma meia dúzia de patrimônio. E nesse caso, se eu fizer uma transferência direto, se eu tenho 4 imóveis, 2 para cada um. Por exemplo, é isso que você está querendo dizer. Porque daí isso é uma forma de fazer, que vai pagar cartório, aquilo que você explicou. E aí, esse exemplo que você acabou de dar, eu posso para um pouquinho. Vamos simular uma outra por sociedade. Aí minha pergunta. Só que daí, o herdeiro, ele não vai ficar sendo dono do imóvel A, B, ou C ou D. Não, ele vai ter cotas. E se ele sair da sociedade? Aí que tá. Enquanto os pais viverem, os pais são usufrutuários. Boa. Eles gravam as cotas com inalienabilidade. Essas as 3 palavrinhas. Enquanto ele viver, os filhos não podem vender, não podem fazer nada. Mas eu quero sair. E aí o administrador, que é o fundador, vai falar assim, bom, para o meu filho sair, quantas cotas ele tem? Em quantidade e valor. A sociedade teria que pagar para ele sair. Porque quem vai comprar recompõe as cotas, concorda? Então, existe essa possibilidade na sociedade, não existe? De um herdeiro sair antes do pai, antes de acontecer a sucessão de fato, né? A morte, que já está distribuído já, quantos por cento cada um, se é 4 sócios, então 25 para cada um. Então, mas assim, o que eu estou perguntando é uma possibilidade do fundador vivo ter feito a transferência, então ele ficou com o minoritário, ele como, né, mas administrador ainda, e um dos herdeiros sair da sociedade. Existe essa possibilidade, não existe? Tem que estar prevista, né?
tem que estar prevista, mas primeiro o interesse em fazer isso é muito reduzido, só se tiver uma desavença muito grave. Boa. Mas dentro da sociedade, eu entendo até que não é possível bloquear o direito dele sair. Boa, é isso que eu queria. Porque isso daí, eu entendo, Rogério. Porque se é uma coisa que eu aprendi na minha vida profissional como consultor de empresa familiar, a gente tem que ver as opções no extremo. Ou do lado positivo, onde os irmãos querem ficar junto numa sociedade, ou do lado negativo, onde um deles não queira. Você concorda? Então, esse trabalho, eu estou falando isso por causa da montagem da governança, porque, antes de mais nada, o instrumento que vai ser colocado como contrato desse negócio, nós fazemos esse papel de checar na visão do fundador, fica muito constrangedor para o patriarca perguntar: filho, você quer ficar ou não? Fica meio constrangedor. E aí, o que eu já vi? Eu faço talvez esse papel de moderador, né? De checar isso. Não, todos os meus 4 filhos, estou dando um exemplo, querem ficar. Mas, Piazza, chega lá e checa para mim. E eu faço esse papel. Mas não do ponto de vista do contrato, mas do ponto de vista da governança, entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, mas existem situações que o patriarca ele já chega sabendo se existe ou não uma afinidade entre os filhos. Boa. Então, em determinadas situações, ele pede: olha, eu quero ter uma empresa só com todo o patrimônio e os meus filhos juntos como sócio. Existem outras situações que ele chega e ele diz: olha, eu quero ter uma empresa com esse filho, uma outra empresa com esse outro filho. Ótimo. E aí, quando confere o patrimônio ao capital das empresas, muitas vezes uma solução para essa situação é: eu não quero dividir. Isso. Eu quero. Perfeito. Então ele leva 50% do imóvel para essa, 50% para essa. Perfeito. E aí eles estão em empresas separadas, eles vão ter um condomínio no imóvel, que amanhã, se não quiser, tem que dividir. Mas como os imóveis estão dentro das empresas, o patriarca ainda tem a caneta na mão. Ele fala: na minha gestão, não vou dividir nada. Perfeito. Vai ficar tudo junto. Tanto é verdade que tem situações que, não estou falando da CH9 nesse caso, não do ponto de vista tributário nem de direito, a gente fala assim: o regimento interno da holding vai dizer X tempo depois que eu morrer que vocês vão poder. Mas isso é uma condição de acordo, né? De não dividir enquanto não passar 1 ano, 2 anos, de repente, né? A gente trabalha também com acordo de sócios, né? Exato. Então, se for o caso de ter os dois filhos, com certeza a gente vai assinar um acordo de sócios, estabelecer as regras que vinculam os dois, e aí essa possibilidade fica vedada. Perfeito, tá certo. Como a gente, nesse episódio, está falando do imposto de patrimônio, dos 2 impostos de patrimônio, a gente percebe que, independentemente de valor do patrimônio, o que a gente tem que prestar atenção, no caso, é a base de cálculo, concorda? Isso. Porque, mesmo assim, vai continuar 3% e 4%. Mas o que muda é a base de cálculo, não é isso que, então, financeiramente falando? Hoje, a base de cálculo, salvo essa situação de Minas, que pode ter outros estados que façam parecido, mas a maioria dos estados ainda a base de cálculo é o valor das cotas, o valor patrimonial. Com as mudanças que se avizinham aí, realmente vai haver alteração na base de cálculo e na alíquota. Essas duas coisas vão ser alteradas. E aí, essa alteração é que causa toda essa preocupação.
olha, vamos aproveitar essa janela que tem antes da alteração para a gente fazer o que tem que fazer e já garantir. Então, eu gostaria, nesse momento, a gente sempre pede para os nossos convidados passar uma mensagem, né? Assim, não só do ponto de vista técnico, mas de experiência, concorda? A gente sempre, eu costumo brincar que os assessores, dependendo qual for a sua função dentro como assessor, nós somos freio, né? Não faça isso, não faça aquilo, toma cuidado com aquilo. Mas eu nunca vi carro bom sem freio. A gente até brinca sempre lá no escritório dizendo o seguinte: o cliente não contrata o advogado para o advogado dizer não. Ele contrata o advogado para o advogado dizer qual o caminho que ele deve percorrer. E dentro desse panorama, realmente todos que têm um patrimônio, que desejem fazer essa sucessão, devem procurar profissionais especializados, profissionais com experiência, profissionais de confiança dessas pessoas, para poder discutir e seguir com esse trabalho. É um trabalho oportuno, importante, e não significa nenhuma fraude, É um trabalho legítimo, né? Boa. Um trabalho de elisão fiscal. Perfeito. A pessoa vai seguir, vai fazer, vai aproveitar o momento e vai ter esse benefício, né? Perfeito. É difícil? É difícil. Como eu disse, os mais especializados vão abordar sobre o trabalho sob vários ângulos, especialmente tributário, societário, imobiliário, ou até de contratos, porque eles querem fazer tudo isso, mas não querem deixar de trabalhar, de tocar o negócio. Perfeito. Então, é muito importante que seja feito com atenção aos detalhes e que, no final, ele encerre esse processo com tudo terminado. Conforme. O que vai acontecer? Muitas vezes, a gente tem observado isso, né? Os imóveis estão ainda com algumas pendências no registro e alguma coisa. Então, para fazer esse trabalho, acaba tendo que regularizar tudo isso. E no final ele termina com todo o processo feito, com os imóveis todos já analisados, corrigidos, retificados, com tudo em ordem. Perfeito, gostei dessa lei. Porque desculpa a palavra que eu vou usar, é como se fosse uma grande faxina, uma higienização completa, não só do aspecto que foi estudado, mas de todo o que fica atrás, né? Como é que você vai fazer depois? E é importante ressaltar que isso, mais para a área de governança que você atua, as famílias acabam tendo que enfrentar certos temas, às vezes até difíceis, mas com a ajuda profissional também. Eles vão superar tudo isso e vão ficar até mais leves para seguir, porque já fica tudo resolvido. É isso aí. Bom, pessoal, é isso. E você viu que passou rápido. Em 1 hora que nós estamos conversando aqui, a gente percebe que cada vez mais o podcast tem essa vantagem, né, de um papo leve, falando de assuntos que talvez sejam bastante difíceis, né, dentro do podcast da CH9, mas eu quero muito, muito mesmo te agradecer, você disponibilizar seu tempo para a gente estar conversando sobre hoje esse tema delicado, né, para as famílias empresárias, seja em qual estado for, né, de uma forma bem tranquila, e espero que tenha bastante luz, né, para as pessoas que assistem o podcast. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Um forte abraço aí. Opa, legal. Vamos lá, beleza. Bom, pessoal, o episódio vai ser lançado brevemente. Eu faço um convite a todos vocês que seguem o podcast a acessarem, compartilharem, comentarem todo o que for necessário para que a gente tenha o melhor aproveitamento do assunto
do podcast CH9 Ponto de Vista. Sejam todos aqui muito acolhidos e espero vocês no próximo episódio. Muito obrigado.